Lucas Nauta, que já teve 2 vídeos reagidos, uma grande surpresa aqui no canal, um grande achado, né, do canal, que conhecia o Huxnefer, ele comentou, né, no último vídeo, postou mais um vídeo que me chamou a curiosidade. O cara sabe atiçar minha curiosidade. Simplesmente a indústria de animação da Coreia do Norte é surpreendente por diversos motivos. É claro que eu vou ver esse vídeo. É muito curioso imaginar como vivem as pessoas em um dos países mais fechados do mundo. E aqui eu não estou me referindo à rotina de trabalho ou a questões mais polêmicas. Eu, na verdade, me pergunto o que elas assistem, do que elas riem, como elas assistem a Coreia do Norte goleando o Brasil na Copa de 2014. Quem lembra? Quem lembra? Uma das maiores fake news da história da internet brasileira. Quando o Cid Cidoso criou uma reportagem falsa dizendo que na Coreia do Norte os norte-coreanos estavam assistindo a Copa do Mundo e que o governo mentiu pra eles dizendo que a Coreia do Norte tinha sido campeã da Copa do Mundo de 2014 em cima do Brasil. Grande fake news. E aí, Copa de 2010, verdade, Copa de 2010. E aí, ele postou isso como uma brincadeira e aí os portais de notícia acreditaram. Porque, basicamente, o pessoal acredita em tudo que vem da Coreia do Norte, né? Se falarem, Kim Jong-un obrigou a população a comer bosta. E a população tá comendo bosta. Pá, CNN vai lá e posta, foda-se. Aí o Cid Cidoso fez isso, postou e todo mundo postou achando que era real. O maior jornal do mundo. Doideira, sendo que era zoeira. se divertem. E esses questionamentos... Cara, falando nisso, eu lembro de eu no ensino fundamental tendo aula de geografia e o meu professor passando no slide falando que gente, lá na Coreia do Norte todo mundo tem que cortar o cabelo igual, viu? Igual o Kim Jong-un, é verdade essa porra aí. Meu irmão, lembro de eu ter aprendido isso na escola. Aprendi que tem um dia que ninguém pode sorrir. Doideira, né, velho? Chamaram a minha atenção em relação à Coreia do Norte. Sempre que ouvimos falar sobre o país, o assunto é voltado para a questão política, testes nucleares, os conflitos com outros países. Mas apesar de tudo isso, ali também moram pessoas normais, que também buscam divertimento em seu tempo livre. E foi justamente por isso que eu comecei a pesquisar mais a fundo para entender como funciona a indústria do entretenimento de um dos países mais fechados e, por conta disso, mais misteriosos do mundo. Red Velvet se apresentando na Coreia do Norte, nostálgico. Hoje a gente vai mergulhar na indústria da animação da Coreia do Norte. Como ela surgiu, quais são suas produções mais populares no país, como o governo utiliza desse meio para influenciar a população com sua ideologia, um caso curioso de Lost Media. Vamos falar também como funciona Ele é viciado no Lost Media, de dublagem nesse país e entender como filmes populares da Disney e da DreamWorks chegaram até a Coreia do Norte, mesmo com tantas restrições. Tem muita coisa obscura e curiosa nesse tópico, então eu espero que gostem. Eu sou o Lucas Nauta e sejam muito bem-vindos. A animação na Coreia do Norte começou em um período desafiador, logo após a Guerra da Coreia. Naquela ocasião, o estúdio de cinema físico do país havia sido destruído, obrigando os cineastas a produzirem filmes em campo, mesmo enquanto a guerra ainda ocorria. Quando vamos para o espectro das animações, podemos perceber que as primeiras eram bem simples, utilizando técnicas como o stop motion 2D com papel. Entre os exemplos notáveis desse período inicial, incluem O Porco Preguiçoso. Inclusive, já dando um aviso, sempre que possível eu vou tentar traduzir o nome dos filmes para o português do Brasil, para que a gente tenha uma ideia de como essas obras se chamam, pois, obviamente, esses filmes e animações não foram distribuídos aqui no Ocidente. Mas, enfim,
O Porco Preguiçoso contava a história de Já foi, Matheus. 4 animais e promovia a ideia de trabalho em equipe contra o individualismo. Cara, sabe uma coisa que eu gosto de ver animação de países assim, né? Sem ser Brasil, porque eu sou do Brasil, sem ser Estados Unidos, Japão até, né? Que já é muito difundido. E França, enfim. Eu gosto de ver as animações, porque muitas animações, e as animações infantis mesmo, elas contam conto de fadas, né? Contos de fadas, tipo, tradicionais desses países. Eu gosto muito das animações do Yuri Norstein. Eu não sei escrever, eu não sei. Alguém escreve aí no chat, mas o nome dele é Yuri Norstein. Norstein. Que ele faz animações na União Soviética. Cara. As animações dele são incríveis. Uma técnica muito específica, muito única do que ele faz. E conta, tipo, histórias, contos de fadas comuns na União Soviética. Então, é muito foda, tipo, você conhecer o que é que as crianças soviéticas dessa época, tipo, ouviu. É muito legal. É uma animação, de fato, muito simples. Já foi analisado todos hoje, Matheus. A live já tá chegando nas retas final. Chega aí na próxima segunda, 8 horas. Mas vai até ter vaga. bem feita, considerando que estamos falando de uma produção dos anos 50 e 60. E essa história chegou a ser adaptada em outras versões, incluindo uma mais moderna, que também dá para encontrar na internet. Essa questão do trabalho em equipe e contra o individualismo, que se relaciona totalmente com a ideologia política que o país implementou, também pode ser vista em outras animações como A Pequena Estrela Vermelha e As Três Andorinhas, que também destacavam a importância da colaboração para alcançar o sucesso. Apesar das limitações, a qualidade das animações melhorou rapidamente com o tempo. Em menos de 5 anos, o estúdio 426 lançou a animação Pequeno Vaso de Flores, que foi sua primeira obra totalmente desenhada à mão. E quando a gente assiste a essa animação, podemos ver que de fato ocorreu uma evolução impressionante, principalmente se a gente considera o salto técnico em tão pouco tempo. Parte desse avanço se deve ao envio de animadores de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, para o exterior. O país percebeu que estava muito atrasado em relação a questões técnicas de animação, então eles juntaram uma grande equipe, enviaram para outro país com a ideia de qualificar mais os profissionais, e quando eles retornaram à Coreia do Norte, já com esse novo aprendizado absorvido, eles acabaram contribuindo de maneira direta para a elevação da qualidade das produções. Algumas fontes apontam que essa viagem para o exterior teve como destino a Tchecoslováquia. Eu confesso que eu não sabia que esse país era tão avançado no quesito animação, né? Tchecoslováquia, clássico, só animação bruta, clássica. Nessa época. Mas eu procurei e encontrei alguns exemplos de obras que são realmente impressionantes. Vale a pena dar uma olhada. A questão é que a partir daí, a Coreia do Norte desenvolveu uma indústria de animação surpreendente e com uma trajetória considerável. O principal expoente dessa mudança foi o estúdio SEC, que foi fundada oficialmente em 1900. O cineasta lá do stop motion, que é o que fez Food, que fazia aquelas animações de stop motion. Ele era de que país mesmo? Eu esqueci. Que ele era muito foda, inclusive. Eu adoro o filme dele. Fez Food, fez Darkness. Eu esqueci qual é o nome dele, mas é tipo o pai do stop motion. Ele era de qual país mesmo? O estúdio SEC acabou ganhando projeção internacional a partir de 1985, quando eles começaram a terceirizar trabalhos de animações para emissoras europeias. Desde 2010, ampliou suas colaborações com estúdios chineses, atuando na produção de séries de TV,
animações para Bora, a chat, internet, vocês já foram melhor em gráficos informação. para jogos e Quero informação na minha mesa. comerciais. Eu sou ruim de No lembrar auge, dos nomes. ali no início dos anos 2000, o Estúdio SEC empregava mais de 1.600 funcionários e tinha capacidade para animar até 60 filmes por ano. O estúdio era dividido em 11 equipes de produção, sendo 9 dedicadas à terceirização para o exterior e 2 voltadas à produção nacional. Em 2014, o Estúdio SEC inaugurou um escritório em Pequim, em uma parceria com empresas chinesas. O SEC também trabalhou em mais de 250 produções estrangeiras. Também houve colaboração com estúdios americanos, mas essas geralmente aconteciam de forma indireta por meio de intermediários. Recentemente, surgiram investigações apontando que animadores norte-coreanos teriam trabalhado, sem o conhecimento das empresas contratantes finais, em produções de grandes plataformas de streaming, como por exemplo a série Invencível do Amazon Prime Video. Essa é uma prática que violaria as sanções internacionais contra a Coreia do Norte, mas, supostamente, esses estúdios utilizaram alguns intermediários para conseguir fazer essa ponte e colocar em prática essa parceria de uma maneira mais velada. Jan Svankmajer, lembrei. E o Jan Svankmajer era tcheco, inclusive, né? E aí alguém comentou aí, anotando os nomes para farmar login no Letterboxd. O Jan Svankmajer vale a pena. Eu lembro que teve uma época, quando o making off ainda tinha torrents com muitas seeds, que eu peguei uma coleção do Jan Svankmajer. Meu irmão tinha todos os curtas dele. Aí eu fiz uma maratona, vi bem uns 20 curtas dele, bom pra caralho. Há também relatos mais antigos, e esses não foram confirmados oficialmente, de que o Estúdio SEC teria participado da animação de diversos clássicos da Disney, como O Rei Leão e Pocahontas. Inclusive, existe uma teoria que sugere que o estúdio havia escondido discretamente as iniciais S, E e K na cena da poeira. Peraí. Esse sexo aí é clássico, né? Naqueles vídeos. Mensagens subliminares nos filmes da Disney. Agora tu tá me dizendo que este conteúdo clássico de vídeos de mensagens subliminares dos filmes da Disney, o famoso sex no Rei Leão, foi uma ideologia comunista dos norte-coreanos malvados que querem acabar com as criancinhas do ocidente? De O Rei Leão. Lembra aquela que os conspiracionistas apontavam que estava escrito sex? E depois foi revelado Foram que na real comunistas. se tratava do SFX, né, de efeitos especiais? Então, há uma vertente que acredita que isso se trata de uma mensagem subliminar para divulgar o Estúdio SEC. É meio improvável, mas é interessante. Marxismo Além da terceirização, cultural. a Coreia do Norte também produz suas próprias animações, muitas vezes com fins educativos ou propagandísticos. Nesse sentido de utilizar a animação para propagar as suas posições políticas, a Coreia do Norte acabou produzindo algumas animações bem bizarras, como essa, que se chama Time Bomb. Aqui mostra 2 crianças sendo atacadas por soldados dos Estados Unidos e ela coloca um cachorro como o antagonista, né? Um cachorro de guerra. É muito maluco porque em determinado momento o cachorro persegue a criança e ela se salva ao amarrá-lo com uma corda, girá-lo sem parar e tacá-lo contra um poste. Eu achei isso aqui uma forma muito pesada de tentar passar essa mensagem, sabe? Claro que só o fato de estar usando a animação pra isso já é questionável, mas esse aqui me deixou de queixo caído, principalmente por conta da conclusão do episódio, onde ele pega uma bomba, planta no cachorro e explode tanto os cachorros quanto o soldado no final. Aí cai a bandeira dos Estados Unidos toda rasgada e aparece esse semblante de vitória no rosto das crianças. Eu confesso que de todas as que eu assisti, essa foi a que me deixou mais assustado, principalmente pela forma que eles lidam com o cachorro. Caralho, cara, dá pra fazer essa animação, pegar e fazer um edit foda com eu queria mudar, pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa.
Matar gato de pedrada, rasgar o lixo do vizinho. É muita ocorrência. Um exemplo famoso é Pra um Esquilo só e menininho. Ouriço, uma série animada infantil que, apesar do seu público-alvo, aborda temas de lealdade, coragem e, por diversas vezes, conotações militares, com animais simbolizando diferentes nações ou ideologias. Outras animações locais também transmitem valores e lições morais, mas também tratam de temas como guerra e patriotismo. A indústria de animação norte-coreana, portanto, se configura como um campo complexo, reconhecida por sua capacidade técnica, utilizada para gerar receita via terceirização internacional, muitas vezes contornando sanções com trabalhadores de TI altamente qualificados e, ao mesmo tempo, também é utilizada como uma ferramenta para difundir mensagens ideológicas internamente. A experiência do cartunista canadense Guy Delis, que trabalhou no SEC Studio, foi registrada em sua graphic novel Pyongyang, uma viagem à Coreia do Norte, oferecendo um raro vislumbre dessa realidade. E entre os projetos mais notáveis está Empress Shang, ou Imperatriz Shang, um longa-metragem animado que se destaca por sua singularidade, já que ele se trata de uma coprodução entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E além dessa característica curiosa, esse filme de animação também é um dos casos mais interessantes de Lost Media. Considerado misterioso e perdido, o filme é lembrado como um raro momento de colaboração entre os dois países. Outro momento de colaboração entre os dois países foi quando Red Velvet foi se apresentar na Coreia do Norte, diga-se de passagem. O primeiro filme lançado simultaneamente em ambos os lados da Península Coreana, sendo uma obra que representa um breve lampejo de esperança entre as relações internacionais. A história é baseada no clássico romance coreano, O Conto de Sin Chang, e narra a trajetória de Sin Chang, uma jovem pobre criada por seu pai cego. Ao descobrir que poderia recuperar... É que, na verdade, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são o mesmo povo, velho, e foram separados, né? Então, tipo assim, as histórias que os avós, sei lá, as pessoas que têm 80 anos... que vivem na Coreia do Sul cresceram ouvindo são as mesmas histórias que as pessoas que 80 anos cresceram ouvindo da Coreia do Norte, né? É o mesmo povo, são famílias que foram separadas, né? Isso é muito bruto. Para a visão, doando 300 sacos de arroz a Buda, mas sem ter recursos, o pai de Sin Chang inspira a filha a se sacrificar ao deus do mar para... Pra mim, o good ending total é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se reunificarem. E existe um K-pop estatizado, velho. Um K-pop gerido pelo Kim Jong-un. Porra. Conseguir o dinheiro necessário. Ela se lança ao mar, onde SM, o deus, acabar, comovido, YG, a revive e a Hybe, devolve ao tudo mundo estatizado. mortal em uma flor de lótus. Posteriormente, ela se torna esposa do imperador chinês e, durante um banquete, reencontra o pai, que acaba recuperando a visão de tanta alegria. O filme segue essa narrativa, acrescentando companheiros animais e uma possível explicação trágica para a cegueira do bonita, pai. hein? A produção de Empress Shang foi um projeto ambicioso liderado por Nelson Shin, que trabalhou nos efeitos visuais dos sabres de luz de Star Wars e animou séries como A Pantera Cor-de-Rosa. Shin dedicou 8 anos ao projeto, cujo roteiro foi desenvolvido por uma equipe de 5 pessoas, com ele responsável pelo esboço inicial. No lado sul-coreano, a produção ficou a cargo da Acon, estúdio de Shin, conhecido por terceirizar animações para diversos programas clássicos e por ter animado um dos filmes de Transformers. E do lado norte-coreano, a produção foi realizada pelo estúdio SEC, que eu já mencionei aqui, e que também é conhecido por já ter participado de diversos projetos dos Estados Unidos, como os da Disney que eu citei anteriormente, e até algumas outras obras como o filme dos Simpsons.
Esse filme teve um orçamento de 6,5 milhões de dólares, inteiramente financiado por Nelson Shin, e contou com 500 animadores, 100 da Coreia do Sul e 400 da Coreia do Norte, que produziram 500.000 de células de animação, uma quantidade muito superior à média de 100.000 células por filme na época. A trilha sonora foi composta por Sang Dang-hwang e executada pela Orquestra de Cinema e Radiodifusão de Pyongyang. Empress Chang estreou em 12 de agosto de 2005, com exibições simultâneas na Coreia do Norte e do Sul. Foram feitas dublagens distintas para cada região, por conta das diferenças de dialeto. O filme não teve sucesso comercial, arrecadando apenas 140 mil dólares no fim de semana de estreia na Coreia do Sul e alcançando uma bilheteria global de 277 mil dólares, muito abaixo do orçamento. O aspecto mais intrigante de Empress Chang é o fato de ser uma mídia perdida. Nunca foi lançado em DVD, o que é que eu tô vendo? Blu-ray ou outra mídia doméstica. O que é que tá passando na minha tela? Também não há cópias públicas conhecidas. Ué. O filme foi exibido apenas em festivais e sessões especiais. Rumores sobre a posse de cópias privadas foram desmentidos e a única versão que esteve disponível online, hospedada no site do Ministério da Unificação da Coreia do Sul entre 2017 e 2019, também teve o link desativado. Hoje, ninguém ripou isso. Permanece inacessível ao público, embora algumas provas indiquem que cópias estão preservadas nos arquivos de cinema coreanos. A animação do filme é elogiada por sua qualidade técnica, especialmente considerando o contexto histórico, o orçamento e o fato de ter sido feita por dois países em conflito. Em resumo, esse filme é notável por sua produção colaborativa única entre as duas Coreias, representando um raro ponto de contato cultural. Tipo quando Red Velvet... Não, tô brincando. Já falou sobre Missão Impossível? Vi hoje, achei bem mediano. Sim, eu falei no começo da live, o corte deve sair aí amanhã já, ou depois de amanhã, enfim. Também achei mediano, infelizmente. Queria ter gostado mais. Estrela do PT. A estrela do PT. Bonitinha a abertura. Outro aspecto interessante é a questão da distribuição e dublagem de conteúdos na Coreia do Norte. Eu não fazia ideia, mas existem diversos exemplos que indicam possíveis dublagens exclusivas para o país de filmes populares dos grandes estúdios ocidentais. E essa história tem como protagonista a Mokran Video, a única distribuidora de mídia doméstica no país. Fundada em dezembro de 1992 sob a organização de Kim Il-sung, a Mokran Video foi criada para produzir e distribuir todo o conteúdo midiático da Coreia do Norte, assumindo os direitos autorais de todas as obras audiovisuais nacionais e sendo responsável por sua venda e exibição. Inicialmente, a Mokran Video concentrou-se na distribuição de obras de artes cênicas, como filmes e músicas, mas, ao longo dos anos, diversificou seu catálogo. Na década de 2000, introduziu DVDs educacionais, cursos de línguas estrangeiras para crianças e adolescentes e materiais sobre as conquistas econômicas e tecnológicas do país. Em maio de 2006, sob a liderança de Kim Jong-il, uma nova fábrica da Mokran Video foi inaugurada, automatizando grande parte da produção e permitindo fabricar milhares de mídias por dia. Em 2012, a empresa já possuía cerca de 50 pontos de venda apenas em Pyongyang. Embora a maioria das mídias distribuídas pela Mokran Video sejam produções nacionais, também é possível encontrar conteúdos de alguns outros países, especialmente da China, Rússia, Alemanha, Bulgária, Romênia e Cuba. No entanto, há registro de mídias vindas de países ocidentais, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. Nesse ponto, há acusações de que a Mokran Video tenha distribuído... Tem Hong Sang-soo não? Tem Coreia do Sul não, Hong Sang-soo, Park Chan-wook.
forma não autorizada alguns filmes internacionais, incluindo produções da Disney, e quando questionada sobre isso, a Disney teria optado por não comentar. E é com esse cenário que alguns fóruns apontam para a possível existência de dublagens norte-coreanas não licenciadas de vários filmes animados ocidentais distribuídas no país pela Mokran Video. Aliás, um parênteses aqui, é possível encontrar a abertura das VHS dessa empresa na internet. E eu confesso que eu achei muito aesthetic. Muito bonitinho, Entre muito os bonito. filmes ocidentais citados como tendo supostas versões dubladas ou distribuídas pela Mokran Video, estão Branca de Neve, onde uma dublagem pirata norte-coreana foi identificada após o registro de uma exibição na televisão ter aparecido online, além de Kung Fu Panda, Ursinho Pooh, Robin Hood, Tarzan, Aladdin, Robin Hood é Onça em comunista. Floresta, entre muitos outros. No canal Herman, aqui no YouTube, tem uma playlist bem completa com diversas dessas supostas dublagens de filmes como Shrek. O caso do Shrek, eu Foi mal, o Rick ele falou Shurek. Cara, o Shurek é muito bom de falar. Todo mundo devia parar de falar Shrek e falar Shurek. Shurek é muito bom. achei bem curioso, pois a abertura do filme não conta com a música All Star do Smash Mouth. Eles substituíram pela trilha sonora de A Era do Gelo. Segundo os comentários do Shrek, dono desse Harry canal, Potter. ele conseguiu essas dublagens por meio de um colega chinês que enviou os arquivos para ele. E realmente há relatos de É o que jeito alguns certo, DVDs com perfeito. dublagens norte-coreanas tenham sido, de fato, contrabandeados para a China, onde foram copiados e disponibilizados online. Uma entrevista com a embaixada russa em Pyongyang confirmou a presença de conteúdo ocidental à venda no país, citando explicitamente alguns filmes da Disney, além de documentários da BBC e apresentações de bandas locais interpretando músicas de filmes estrangeiros. Um exemplo curioso é a banda Morambong, que é a banda mais popular da Coreia do Norte. Em um outro vídeo eu pretendo falar mais sobre a relação da Coreia do Norte com a música, e invariavelmente Red Velvet. eu vou mencionar essa banda. Mas a questão aqui é que ela já se apresentou tocando músicas da Disney e de outros filmes dos Estados Unidos, demonstrando como elementos da cultura pop ocidental encontram caminhos de inserção, Como assim o Kim Jong-un não fuzilou todas elas? ainda que limitados e controlados, na mídia norte-coreana. É claro que tudo isso que eu contei nesse vídeo acontece dentro de um contexto político complicado, com controle estatal basicamente absoluto. E não faltam vídeos, documentários e estudos que abordam esse aspecto mais polêmico do país. Mas olhar para essas manifestações culturais é também uma forma de lembrar que, por trás do regime, do governo, da política, existem pessoas. Pessoas com infância, com memória afetiva, com humor e com imaginação. Entender como a arte atinge a vida dessas pessoas, mesmo em um dos países mais isolados do planeta, é, de fato, uma experiência única. Pois tá aí. Vídeo interessante aí do Lucas Nauta. Mais um vídeo interessante, né? Bom vídeo, bom vídeo.